Bom dia, igreja. Aqui eu chamo-me Teresa. Tenho um testemunho aqui que eu tenho de uma minha filha. Então, no dia, a minha neta engoliu uma moeda. Então, numa zona da igreja dela, oraram para ela, não saiu aquela moeda. Então, mandou para ela ir para casa, enquanto ele tinha aquela moeda na garganta. Então ela voltou. E eu, quando saí daqui da igreja, eu voltei para casa. Não levaste a criança para o hospital? Ela disse assim, oraram para ela. Assim, enquanto nem água entra. Então eu liguei para o pastor aqui. Como eu estou aqui, nesta igreja. Então o pastor disse que não pode dormir com moeda. Agora mesmo, leva a criança para o hospital. Então eu falei com a minha filha, desde que leva ao hospital, é tarde. Então o pastor disse que não é tarde, 23 horas não é tarde, há de apanhar boleia. Então mesmo ela saiu, apanhou boleia, foi no hospital, então aquela moeda, tiraram, 10 seguintes depois tiraram aquela moeda. Então a palavra só do pastor que leva a criança para o hospital, valeu muito do que aquela oração que oraram para ele naquela igreja dela. Era para dormir com a moeda, era para morrer com a moeda. Você tem ideia? Então, Você tem ideia o que é uma criança dormir com uma moeda na garganta? Do you have any idea what it is for a child to sleep with a coin on their throat? Mesmo uma pessoa adulta Even an adult, com uma moeda na garganta. with a coin on your throat. Deus fez médicos God made doctors para cuidarem do seu povo. to take care of his people. Não é pecado ir para o hospital. It is not a sin to go to the hospital. Aleluia. Existem doenças, There are sicknesses, existem problemas there are problems que precisam da intervenção do médico. that need medical intervention. E existem outras And doenças, there are other outros sicknesses, problemas other problems, espirituais spiritual que problems precisam da intervenção do próprio Deus. that they need God's intervention. Doenças espirituais, Spiritual sicknesses, problemas espirituais spiritual são sicknesses resolvidos are resolved espiritualmente. spiritually. Aleluia. Aleluia. Eles oraram, tudo bem, They prayed, okay, mas deviam mandar a criança para o hospital. but they should have sent the child to the hospital. E como é que está a criança agora? já está bem. Já está bem. Tiraram Palmas para a o Senhor moeda. Jesus. Qual é o seu conselho? Sim. Então aqui o bispo nos deu areia. Parece que foi nas semanas passadas que nos deu areia. Então eu fiquei com aquela areia. Então usei, depois deixei o resto da areia. Então, outro dia eu levei a areia. Como a minha filha sonhou um sapo, então aquele sapo transformou-se em uma pessoa. Então eu levei, leva aquela areia, vai lá buscar aquela areia que do resto da igreja. Então levou aquela areia, espalhou em casa. Nesse dia, às 4 horas de madrugada, entrou uma cobra, passou em cima da almofada daquela minha filha, a dormir ali, passou da barriga. Então ela sentiu uma coisa a passar da barriga dela. Então ela fez assim, é uma cobra, mas é às 4. Então ela acordou, mamãe, tem uma cobra, eu quero de fazer. Então, ora, amarra essa cobra aí, porque essa cobra não é cobra, é uma pessoa, amarra as mãos e os pés, não vai sair essa cobra aí. Então ela orou, e eu vi, então, foi aquela areia que eu espalhei naquele dia, que descobriu aquela cobra. Então foi ferver a água, foi deitar naquela cobra, aquela cobra morreu. Palmas para Jesus. Mais forte, igreja. Tem mais alguma coisa? Sim. Então, na sexta-feira, eu veio aqui na igreja, eu pedi orações ao pastor.
Então, até liguei e eu pensei que o bispo havia de estar. Então vi que o bispo não estava. Então o pastor orou para mim. E eu tinha 2 semanas sem ir à casa de banho grande. 2 semanas sem ir à casa de banho. 2 semanas mesmo amarrada. Então o pastor orou muito para mim, me pegou mesmo na barriga. Ele fez assim na barriga aqui. Então orou para mim e me deu água. Então eu voltei para casa, não fui para lá nos Acejos, fui para aqui na Mozal. Então bebi aquela água, e eu não, isto aqui não se mexe. E eu bebi toda a água. Então eu vi, está sentindo, mas está a se mexer um pouco. E eu dormi, aqui não vai acontecer nada. De manhã, não, tenho que ir à casa de banho. Então acordou minha neta ali, acompanha para a casa de banho. Aquela pedra mesmo que estava aqui, saiu aquela pedra. Palmas para Jesus. Mais forte, igreja. Mais forte, igreja. Aleluia. Povo de Deus. God, quando você se perceber que o bispo não está na igreja, when you notice that bishop is not at church, é quando você tem que vir mais. is when you must come more. Aleluia. Aleluia. Porque lá onde eu estou, Because where I am, eu estou a orar por si. I am praying for you. E aqui tem pastores, And here we have tem pastors, evangelistas. we have evangelists. O bispo pode ficar 2 meses fora, Bishop can stay 2 months out, 3 meses fora. 3 months outside. O trabalho de Deus não vai parar. The work of God will not stop, Porque não sou eu quem faz as coisas. because it is not I who does the Quem faz work. as coisas é Jesus. Who does the work is Quem Jesus. liberta é Jesus. Who sets free Quem is abençoa é Jesus. Who Jesus. blesses is Quem cura é Jesus. Who Jesus. heals is Quem Jesus. salva é Who Jesus. saves is Palmas Jesus. para Jesus.